E hoje, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Por quê? Porque eu estou muito emocionada. Eu estou emocionada com essa live, que não estava previsto no sentido de hoje é Páscoa, ou coisas fossem acontecer na live de hoje. Mas eu vou falar aqui o tema da live de hoje, que é como lidar com os filhos de outro casamento. Tem tudo a ver com a minha história. E tem tudo a ver com o que eu estou vivendo hoje. E vá saber na vida que tipo de conexão o universo, Deus, os anjos, os espíritos, os astros. Vá saber que conexão o destino ele arma para nós, para que vocês estejam comigo aqui hoje e que eu esteja com vocês aqui. Chamem os amigos, chamem, porque essa live, ela vai ser incrível. Porque ela não vai ter só conteúdo para vocês, para desenvolver uma mentalidade em vocês de uma love leader, de uma líder de amor. Essa live não é só para ajudar vocês a assumir o controle do casamento, do relacionamento de vocês, porque ela é feita para vocês assumirem o controle de vocês mesmas. E assumir o controle da gente não é não se emocionar, não é a gente não ter dias ruins, não é não ter dias emocionais, porque hoje não é um dia triste para mim, mas é um dia emocional. É um dia emocional. É uma live para que vocês busquem soluções por vocês mesmas, para a vida de vocês, para o casamento de vocês. O que tem isso a ver com como lidar com os filhos de um outro casamento? Bom, esse é um grande problema de muitos casamentos. Mas também é a bênção de muitos casamentos. Porque nas histórias infantis, gente, durante muitos anos, as histórias ajudaram a criar crenças negativas na cabeça das pessoas a respeito de uma família reconstituída. Tanto que nas histórias infantis, a bruxa era muitas vezes a madrasta. E a madrasta, não por nada, se chamava madrasta. Porque ela era vista, ela era pintada como uma pessoa ruim, do mal, uma pessoa que viria para estragar a felicidade da família, uma pessoa que iria se aproximar, mas com o intuito de maldade. Tanto que eu lembro de um livro, olha o livro que eu me lembrei agora, gente. Eu li um livro, uma vez um livro infantil que se chamava Beijos Mágicos. E nos beijos mágicos, a criança tinha os pais separados. E quando ela chegava na casa do pai, o pai apresentou a nova namorada. E ela gostou de cara da namorada. Só que logo ela começou a pensar, ela é madrasta. Se ela é madrasta, toda madrasta é bruxa. E ela está sendo querida e vai me dar doces, e ela ofereceu doces.
Mas é melhor não comer nada, porque se eu for comer, eles podem estar envenenados. Aí ela pergunta para ela. Não, primeiro ela olha no canto e enxerga que tem uma vassoura. Querida, bacana, oferece doce, é bruxa. Aí ela enxerga uma vassoura num canto, certo que é bruxa. E aí ela pergunta, você tem gato? E ela diz, claro, você gosta, certo que ela é bruxa, porque toda bruxa tem gato. E a garota vai se convencendo que é namorada do pai da gato. Então ela não deixa para chegar perto de jeito nenhum. O pai casa com a namorada, ela gosta da namorada, mas ela não deixa a namorada chegar perto de jeito nenhum. Porque na cabeça dela, se a namorada do pai beijasse, ela se transformaria em bruxa. O feitiço pegaria ela. Então ela não deixava a namorada do pai chegar perto. Até que essa namorada do pai engravida, tem um bebê, o bebê tá chorando, ela pega o bebê e beija o bebê. E quando ela beija o bebê para de chorar. E ela pensa, se o meu beijo foi mágico para fazer o bebê parar de chorar, o meu beijo pode ser mágico para transformar a bruxa em fada. E assim ela o fez. Ela foi lá, beijou a madrasta. E na cabecinha dela, a madrasta deixou de ser bruxa. Linda história, né? Então, essas crenças negativas que se criaram, elas se criaram dentro da gente também. Ou seja, muitas pessoas que vão namorar alguém que já tem filhos, elas não só já chegam com o pé atrás, com medo. Medo de não ser gostada, medo de não ser rejeitada. Porque as histórias infantis assim contavam, que a madrasta ela não ia ser aceita. E que os filhos do parceiro iam ser a princesinha ou o príncipezinho e que ela ia ser a vilã da história. Só que quem mais se adapta a uma vida nova são as crianças. As crianças têm um bem-querer. As crianças têm uma boa vontade, uma generosidade, que em tudo elas buscam se adaptar. Quem tem dificuldade para se adaptar somos nós, as pessoas gente grande. Por outro lado, não entre numa relação onde tem filhos com competição. E às vezes as pessoas acham que elas têm que entrar numa relação não conquistando, mas se impondo. E se você entrar numa relação querendo se impor, querendo disputar, querendo já entrar brigando pelo teu lugar, ai, 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 as coisas não vão dar certo. As coisas não vão funcionar. E com tanta crença negativa a respeito das madrastas, muitas madrastas já entram super armadas. Ou até não entram armadas, entram de boa, mas criança é um serzinho complicado. Umas crianças são mais difíceis, outras nem tanto. Mas quando uma criança mais difícil confronta, automaticamente a pessoa vai para trás e diz, sabia que eu estava iludida. Sabia que isso não ia dar certo, que isso ia dar M. Sem falar nos outros, que são as outras pessoas que ficam de tititi no teu ouvido e dizendo,
Ai, tem filho. Ai, se tem filho, isso não vai dar certo. Ai, 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 nem pensar, não faça isso. Então, eu vou contar uma história para vocês. Poucas pessoas sabem, mas não é segredo para ninguém. E todo mundo sabe que eu tenho 4 filhos. Mas desses 4 filhos, 2 filhos não são da minha barriga. Eles vieram prontos para mim. Como assim, Cris? Dos meus 4 filhos, 2 nasceram do amor. E da noite para o dia eu tinha 2 filhos de 3, um de 9 e uma de 12. Muita gente diz assim, mas Cris, quais que não são da tua barriga? Porque ninguém sabe dizer. E geralmente as pessoas dizem assim, certo que da tua barriga não são os guris, porque os guris são a cara do pai. Certo que da tua barriga são as meninas, porque as meninas são tua cara. Bom, as meninas não são minhas filhas de barriga. Quando eu casei, o meu marido já as tinha. E aos pouquinhos elas foram vindo, até que vieram morar comigo. E de ser Cris, né, eu virei uma mãe. Uma mãe não só porque elas aceitaram. Uma mãe não só porque eu as aceitei, mas uma mãe porque a gente assim construiu. A gente assim estava disposto a construir. Mas muita gente me diz, mas Cris, como é que eu faço isso, Cris? Cris, isso não pode ser possível. Quem diz que não pode ser possível? Só não está sendo possível para ti, se não está sendo possível, porque você ainda não sabe como fazer. Porque ainda você não aprendeu coisas que você vai aprender hoje. Coisas que se você não aprende a lidar, se você entra em disputa, se vocês entram em guerra de poder, se vocês entram infantilmente numa relação onde tem filhos, você vai perder a relação. E mesmo que você tenha razão em muitas coisas, você vai perder. Mesmo que você tenha razão em muitas coisas, você vai perder. Eu cansei de ver pessoas perderem seus relacionamentos e bons relacionamentos. Mas porque as pessoas foram teimosas, intransigentes, misturavam o que era questões do casal com o que era questões da família, ou misturavam o que eram questões dele com os filhos dele com você. E isto é um problema. Quando você for entrar numa relação onde tem filhos, você aos poucos vai sentindo o quanto você é convidada para entrar e o quanto você também se faz conquistar. Porque a conquista dos filhos
Seja você madrasta, mãe, padrasto, pai, é dos adultos, não é das crianças. E isso é para toda a vida, nem que teu filho já tenha 50 anos. Você tem que saber que a responsabilidade de se fazer conquistar é no mínimo de quem tem mais sabedoria. A gente espera que os adultos, que os mais maduros sejam mais sábios. Mas nem sempre são. Nem sempre são. Agora, quando você decide aprender, evoluir, ser líder, e por isso que eu falo tanto em sob nova direção, ser líder de você mesma, investir no conhecimento das relações, no conhecimento do teu casamento, que torna você uma mulher mais resolvida. Eu nem vou dizer mais resolvida, vou dizer bem resolvida. Bem resolvida com você mesma, bem resolvida na tua estima, bem resolvida no que tu sente pelo teu parceiro e no que tu sabe que o teu parceiro sente por você. Nada atrapalha. Nesse caso, os filhos acrescentam. Acrescentam. Você não vai ser a madrasta. Você pode até perguntar para as crianças como elas querem te chamar. Porque as crianças podem te chamar de boadrasta. E eu já escutei isto. Elas podem te chamar de segunda mãe. Também já escutei isso. Elas podem te chamar de mãe do coração. Mãe do coração. Elas podem simplesmente te chamar pelo nome, se assim você preferir. O importante é que vocês acordem entre vocês sobre isso. E eu falo com autoridade, porque famílias reconstituídas é um tema que eu trabalho no país inteiro e fora do país também. Eu já escrevi um livro que se chama A Guarda Compartilhada contra a alienação parental. Como um instrumento eficaz contra a alienação parental. Por quê? Porque eu acredito piamente que quando um casamento se desfaz com a boa vontade das pessoas e boa negociação, tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas para isso eu acho importante algumas coisas. Você não pode assumir uma postura defensiva. A postura defensiva é aquela que você já entra assim. Você não pode, tampouco, assumir uma postura de ataque. E tem pessoas que entram numa relação já estabelecida, querendo de cara impor. E quando as coisas não saem bem como ela quer, sabe o que a pessoa faz? A pessoa começa a disputar atenção. Quando você entra em disputa de atenção, vem o ciúme. E algumas mulheres, elas descem lá embaixo do tamanho das crianças e disputam igual a que as crianças. Por isso que quando você se torna líder da tua estima de você mesma, líder do teu amor, tudo isso muda. Porque a transformação, ela não só é preciso, necessária, como ela é um direito, que é a transformação da gente se ver de valor, bem querida, e de perceber que uma família, quando ela se reconstitui, muitas vezes ela pode ser uma coisa muito melhor.
Eu costumo brincar e chamar de família alargada, com mais avós, com mais irmãos. E se os irmãos vão ser irmãos por inteiro, mesmo que o sangue não corra nas veias, é a construção do amor que vai dizer. Então, quando eu casei, o meu marido tinha uma filhinha de 3 e uma filhinha de 12. Eu tinha um filhinho de 3 e um filho de 9. E acreditem, o meu filho de barriga e a minha filha nasceram praticamente no mesmo dia. Foram horas de diferença. Eu estava num hospital, lá longe, numa cidade do sul do Rio Grande do Sul aqui, né? Chamada, do interior do Rio Grande do Sul, chamada Passo Fundo. E meu marido estava aqui em Novo Hamburgo, no hospital. Eu ganhando um menino, ele ganhando uma menina. Se alguém entrasse na maternidade e dissesse, olha, aqui uns anos vocês vão juntar uma família e Cris, está nascendo uma filha para você lá em Novo Hamburgo, e dissesse para o marido, está nascendo um filho para ti lá em Passo Fundo, a gente diria, hã? Ó! E sabe por quê? Porque a gente tem a tendência a achar que na vida somente imprevistos ruins acontecem. Mas a vida não traz só imprevistos ruins. Vocês, na vida desse marido que tem filhos, pode ser um imprevisto maravilhoso. E são. E são, sabe por quê? Porque vocês estão aqui comigo. Vocês estão aqui comigo. Apesar de que eu não sei se essa história vai dar certo. Porque essa história só tem 25 anos. As minhas crianças a recém estão com 28, 33 e dentro, semana que vem, minha filha com 38. Então, eu acho que é muito pouco tempo para mim falar em final feliz, né? Eu acho que é muito pouco tempo, né? Tem que esperar mais uns 25 para ver se vai dar certo, né? Meu marido me mata se ele escutar essa live e escutar eu falando isso. Tô brincando. Mas vocês vão ter que ter alguns cuidados. E eu quero que vocês prestem atenção. Coloca o cabelo para trás da orelha para que vocês escutam bastante. Primeiro, quando você for entrar numa relação que tem filhos, que já tem filhos, se você já tem filhos, aprenda aqui comigo a controlar o teu temperamento. Não caia nas armadilhas que as suas emoções podem criar para você. Ou não caia nas armadilhas que são, às vezes, as provocações das crianças, as provocações do adolescente. Pelo contrário, haja com maturidade, com sabedoria. Vocês estão aqui comigo para aprender a sabedoria, para evoluir, para escrever uma história com a caneta de vocês. Quando eu peguei meus 2 filhos embaixo do braço e ainda por cima tinha uma mãe a tiracolo. O quê? Sogra, tu trouxe a sogra? Sim, minha mãe era de idade, esse meu marido criatura. Esse é meu pacote. E ele disse, vem. Qual homem louco que faz isso? Muitos homens fazem. Qual é a mulher louca que, tendo 2 filhos, tendo uma mãe a tiracolo, larga a sua cidade, larga o seu trabalho, larga tudo por amor e pega um homem com um pacote de 2 filhas?
Eu. Nada do que eu falo aqui para vocês, gente, é blá, blá, blá. Tudo é verdade. Tudo que eu sei são 33 anos de trabalho, de estudo. É anos dando aula sobre isso. Mas é a pele. É a pele. Tem mais gente dizendo eu aí. Tamo junto. Tamo junto, Daniela. É. Outra coisa. Se você quer se dar bem com os teus enteados ou com os teus futuros filhos, não roubando o lugar da mãe. Compartilhando. Por quê? Porque amor, gente, a gente compartilha. Quando a gente divide, a gente multiplica. É uma matemática engraçada o amor, porque quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você reparte, né? E quem tem mais do que um filho entende bem, porque quanto mais a gente reparte, mais amor a gente tem. Então seja acolhedora. Uma pessoa que já entra na defensiva, que tem cara de bunda. E tem pessoas que entram com cara de bunda, que fazem cara feia. Quando o marido diz assim, semana que vem as crianças vêm. Faz cara feia. Faz cara feia quando ele paga a pensão. Faz cara feia quando ele tem que buscar os filhos. Faz cara feia quando a mulher tem que ligar, mulher tem que ligar para alguma coisa. Faz cara feia, tá sempre ameaçada. Mas é ameaçada por quê? Porque se o homem quer ir embora, ele vai. E se não quer ficar com você, não fica. Ameaçada é pelo medo. E o medo que está aqui. Da grande maioria das vezes, por causa da tua baixa autoestima. Também não entra numas de comparar filho. Ele não compara filho. Os filhos dele, ele vai agir de um jeito, tu vai agir com os teus de outro jeito. E é isso, e aos poucos, vocês vão achando um terceiro jeito, que é o jeito de vocês. Também não queira ensinar o padre a rezar missa. Isso eu aprendi desde pequeno. Meu pai dizia, não queira ensinar o padre a rezar missa, que é dizer como o outro deve criar o filho. Porque ninguém gosta disso. Você pode dar uma opinião, olha, eu penso que daria mais certo se tu agisse assim. Mas não dá para impor. Né? Não dá para chegar de sola querendo colocar, não, de hoje em diante, antes funcionava assim, agora vai funcionar desse outro jeito. Não vai funcionar. Porque aí não vai funcionar. Não fale mal da mãe dos filhos do teu marido. Ela pode ser o que for. É a mãe deles. Porque quando você fala mal da mãe deles, você está falando mal de um pedaço deles. E é natural que eles reajam. E reajam mal. Reajam e reajam mal. Também é esperado. Isso não significa que tu tenha que convidá-la para comer bolinho e tomar chimarrão com você. Chimarrão se você for aqui do sul, tá? É comer o quê? Tomar café? Acho que é café, bolo, pão de queijo em Minas. Não precisa, mas respeito e educação é fundamental. Respeito e educação é fundamental. Tolere o ciúme das crianças, o ciúme dos adolescentes. Porque muitas vezes, como a gente mesmo está dizendo, eles são crianças, eles são adolescentes. Então,
É esperado que eles tenham ciúmes, que às vezes eles queiram competir, que às vezes eles queiram levar vantagem. E você diz, Cris, eles estão fazendo esse pai de trouxa, de pateta. Deixa esse pai, deixa o pai se resolver com eles. Tu não tem que ser defensora do teu marido. E aí muita mulher erra. Porque as mulheres que são muito defensoras, elas têm a tendência a puxar a espada e querer defender o marido. Só que o marido não quer defesa, mulherada. O marido não quer defesa. O marido não quer defesa. Não quando envolve os filhos dele, ou a família de origem dele. Então, não queira você ser a super heroína que vai defender do teu marido dos gastos que ele tem e não devia ter, do tempo que ele fica com as crianças e não devia ficar, das vontades que ele faz para os filhos. Isso é um problema dele. Você só tem uma tarefa: educar, se for requisitado para você. Você poder sugerir, você poder sugerir, você poder colocar que tem outras alternativas melhores, mas sem desfazer a alternativa que eles já têm. Porque pessoas como vocês que estão aqui comigo é que vão mudar a história. Os próprios filmes já estão mudando essa história. E um filme lindo, lindo, um filme infantil, que eu escrevi um capítulo inteiro sobre famílias reconstituídas, se chama A Princesinha Sofia. Podem ir lá olhar. Não é o seriado da Princesinha Sofia, é o filme mesmo, o filme da Princesinha Sofia. Na Princesinha Sofia, tem várias questões que o filme levanta sobre as dificuldades de uma família reconstituída, as disputas dos irmãos, o não se sentir à vontade primeiro na casa, né? Quando a Sofia muda para um castelo, porque a mãe dela casa com um príncipe. Só que quando ela chega no castelo, ela fica com saudade da casinha dela. E aí ela pede se dá para voltar para a casinha dela pequenininha, porque ela não estava se acostumando ali. E toda mudança, gente, mesmo que seja para melhor, ela causa desconforto. Aos pouquinhos, você está com esses filhos, os filhos estarem com você, esse marido, né, se repartir, e não é bem repartir, é compartilhar juntos um espaço, momentos, passa a ser de uma riqueza que ninguém mais consegue se ver separado. Ninguém mais consegue se ver longe um do outro. Então, quando a gente vai montar uma nova família, uma família reconstituída, com filhos de um, com filhos de outro, quando a gente vai montar, a gente tem que estar com o coração aberto, cheio de boa vontade. E quem está aqui? Quem está aqui? São pessoas de boa vontade. Quem está aqui? São pessoas que querem co-construir. Co-construir, porque é juntos construir. Com equipe. Com as famílias de origem. Co-construir uma nova família. Co-construir uma história de amor.
onde as madrastas são mães, onde os filhos dele podem se tornar Deus, e não que tenha. Por quê? Porque às vezes isso não acontece e tudo bem. E tudo bem. As pessoas podem viver o amor de múltiplas formas. De múltiplas formas. E quem está aqui, sob nova direção da sua vida? As mulheres, os homens que estão aqui, que eu estou vendo agora também, né? São essas pessoas que, bem como o Newton está dizendo, que evoluem no amor. Que evoluem no amor, que estão dispostas a aprender, a evoluir, a se transformar. Mas sempre vai ter o grupo que não vai querer se transformar. Sempre vai ter o grupo das pessoas que vão querer disputar. Vai ter o grupo das pessoas infantis que vão se apegar a birras e vão bater pé e vão fazer manha, vão ficar rabugentas, ranzinzas, como crianças mimadas. Você tem que te perguntar: se tu é uma love leader que vem para o mundo para acrescentar, ou se tu vem para o mundo preocupada em disputar para garantir o teu pedaço, que não vai poder ceder, que não vai poder dar sem pensar no que vai ter em troca. Sempre, sempre no mundo vai ter duas formas de viver. Sempre no mundo vai ter duas colas. Uma é a raiva, uma é o amor. Sempre no mundo tu vai poder escolher. Escolhas que agreguem, escolhas que acolham, ou escolhas que afastem, que vá excluir. E algumas mulheres entram na vida de alguns homens querendo excluir a história antiga, querendo excluir as coisas que ele viveu, querendo excluir inclusive os filhos. Aí não vai dar certo. Aí tu te torna a bruxa da história. Quem você quer ser na vida? A bruxa da história? Ou a boadrasta? A mãe de coração? A segunda mãe? Ou simplesmente a Maria, a Joana, a Paula, que é esposa do pai, mas que todo mundo adora? Que todo mundo quer estar por perto? Que às vezes se torna confidente? Que às vezes se torna a pessoa mais próxima da vida dela? Eu disse que hoje essa live, ela era muito especial para mim. Porque então a minha filha mais velha, minha filha de coração não, de coração, de rim, pulmão, de tudo, meu pedaço. Minha filha está de mudança, vai morar em São Paulo, que é subindo e descendo o morro, é pertinho daqui. Mas entrando numa outra fase da vida dela, onde ela também vai ter um enteado, onde meu genro
vai conviver com os meus netos. Isso significa o quê? Significa que agora eu já tenho mais um neto. O Mateu, de 11, o Gabriel, de 5 e o Pedro, de 4. E é uma graça ver como os 3 seguem a história. A nossa história. Porque a história se repete, mas ela se repete no amor, não na dor. Ela se repete no amor. E eu vi meu neto de 5 anos apresentando o irmãozinho, como ele disse. Ele disse, minha amiga perguntou, nossa, Gabi, quem é esse? Ele disse, esse é o Pedro, é meu irmãozinho, mas ele só tem 4 anos, eu sou o irmão mais velho dele. Ele é meu irmãozinho. Ninguém disse que eles eram irmãos. Ninguém disse que eles eram irmãos. Eles já se intitularam irmãos. E eu lembrei que quando o meu filho era pequeno, ele perguntou, mãe, o que as meninas vão ser minhas? E eu respondi para ele, bom, de sangue, elas não são nada. De meio sangue, também não. Mas elas podem ser irmãs por inteira, por puro amor. Eu penso que naquele dia os 4 se adotaram. E por que eu quero vocês aqui comigo? Eu quero vocês aqui comigo para que eu ajude vocês a se transformarem nessa líder do amor. Para que a vida não leve vocês. Para que as emoções não façam que vocês se percam na cabeça, que vocês se percam nas atitudes, para que vocês percam no comportamento. Eu quero sim é que vocês transformem, transcendam. Né? Aqui é live para transcender na sabedoria. E há pouco, minha filha passou aqui para me deixar um presente. E é uma camiseta que está aqui nos stories e está escrito assim: amo, escolho, determino. Eu vi as minhas love leaders aí, eu vi meu esquadrão de amor naquelas frases. Amo, escolho e determino. E junto com o meu presente de Páscoa, com a minha camiseta, veio uma cartinha. Eu postei ela inteira ali nos stories, porque eu quero que vocês escutem. Mas nessa cartinha, um pedaço ela diz assim, que eu dei para ela coragem para ela ir além da conta. E é o que eu quero dar para vocês também. E ela diz que a coragem é para usar, criar e viver. E que eu lembrei o tempo todo ela. Eu posso e eu consigo. Que é exatamente o que eu quero que vocês metam na cabeça, mas principalmente no coração de vocês. Que vocês aprendam comigo a usar. E amor, resgate do casamento, novos casamentos, é coisas para os fortes, é coisa para quem tem ousadia. Ousadia. Coragem para usar, criar
e viver. Viver o que você e o teu parceiro têm para viver. Viver o que você e o teu parceiro têm para viver, apesar dos pesares. E os pesares, às vezes, eles vêm como verdadeiras provações na vida. Né? Ousadia para começar de novo. Com o mesmo. Ou num novo casamento, quando o amor é fraterno. Ousadia. Então, para criar e para viver. Por quê? Porque vocês podem e vocês conseguem. E não precisam ser meus filhos para que vocês possam aprender comigo. E eu acho que isso é Páscoa. Acho que isso é Páscoa. Páscoa é a gente deixar morrer as coisas ruins, as coisas tristes, as mágoas, e nascer de novo. E nascer. E o casamento, ele tem muitas mortes. Muitas mortes mesmo. Mas muitas mortes que quando você aprende, você evolui, você transcende. Então aqui vocês estão dentro de vocês, num movimento, sob nova direção. Num movimento sob nova direção. E não precisa ser lá em São Paulo, lá, não importa. Sob nova direção, e esse movimento tem que estar aqui. Sob nova direção com o teu amor. Sob nova direção com você no comando da tua vida, das tuas emoções. Sob nova direção, às vezes num casamento novo. Então eu espero adoçar a vida de vocês. Que essa Páscoa seja muito doce. Que eu possa adoçar a vida de vocês em cada live que eu faço aqui. Nas sessões de casamento que a gente tem nas segundas, quartas e sextas. Amanhã não. Porque amanhã é Sexta-feira Santa. É dia da gente refletir. É dia de a gente jogar luz pra gente, da gente, como eu costumo dizer. E você, que tem parceiro, que tem filhos, incentiva ele a amar os filhos, a se aproximar dos filhos. Investe em mudar a história, porque às vezes quando a gente acha que uma história chegou ao fim, e na verdade a história só está começando. Um grande beijo para todos vocês. Uma feliz Páscoa. Ah, o print. Podem... Ai, tô borrada. Não faz mal. Vou fazer um print. Tirem um print. Tira a foto. Aperta aqui do ladinho do celular. E põe a nossa hashtag sob nova direção. Me ajudem a formar um movimento do bem. Um movimento que muda a história. Um movimento que mude os livros infantis que a gente tem. Um movimento que transforme vidas.
E vocês que estão aqui são as minhas love leaders que vão mudar essa história. Contem comigo que eu tô aqui. Feliz Páscoa!